Vamos dar continuidade para a segunda mesa. Eu gostaria de chamar Carlos Ditade, do Arquivo Nacional, Mônica Riso, da Fundação Biblioteca Nacional, André Bezerra, da Fundação Nacional das Artes, Caio Cesário, secretário de Audiovisual do Ministério da Cultura, e o Américo Córdola, que está representando a senhora ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy. Obrigada. Bom, sejam bem-vindos. A ideia dessa segunda mesa é nós apresentarmos quais são os desafios do governo federal. E eu digo governo federal porque nós temos um convidado muito importante aqui, que é o Arquivo Nacional. As demais instituições fazem parte do que nós aqui, principalmente explicando para os colegas de fora do Brasil, do sistema MINC. Então, nós temos a Fundação Biblioteca Nacional, nós temos a Fundação Nacional das Artes e a Secretaria do Audiovisual. A outra instituição é o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que infelizmente não conseguiu mandar um representante, mas eu acredito que a ideia é a gente apresentar quais são os desafios dessas instituições. O Ministério é formado por 6 instituições ou autarquias e mais 6 secretarias. E então nós vamos aqui, primeiramente, eu gostaria de convidar a Mônica Riso, da Fundação Biblioteca Nacional, para fazer aqui o uso da palavra. Nós temos 1 hora para todos, então pediria que a gente pudesse respeitar aí esse tempo. Bom, esse é o prédio da Biblioteca Nacional. Eu primeiro gostaria de me apresentar. Eu sou Mônica Riso e eu não sou a coordenadora da Biblioteca Nacional Digital. Na realidade, eu coordeno justamente a área do acervo de papel da Biblioteca Nacional. Eu sou a diretora do Centro de Referência e Difusão, que é responsável pela curadoria daqueles cerca de 9 milhões de peças que a Biblioteca Nacional abriga nos seus diversos prédios. Infelizmente, a coordenadora da Biblioteca Nacional Digital, Ângela Bittencourt, não pôde estar aqui presente, então eu vou fazer o possível para honrar, a apresentação que ela nos brindou. Bom, bibliotecas nacionais são lugares reconhecidos mundialmente como guarda da memória nacional. A Biblioteca Nacional é beneficiária da Lei do Depósito Legal, que determina que todo editor deve enviar um exemplar de tudo que é publicado no país para compor aquilo que chamamos Coleção Memória Nacional. A Biblioteca Nacional, como todos sabem, já existe aqui no Brasil desde o ano de 1810 e, a partir de 2006, ela ganhou uma irmãzinha que se consolidou a partir de vários projetos iniciados nos anos 2000, 99, 2000, que é a Biblioteca Nacional Digital. Ela é justamente uma contraposição da visão das bibliotecas nacionais, porque ela não é uma guardiã estática da memória, não é? Ela tem o objetivo de disponibilizar em qualquer tempo e em qualquer lugar as coleções da Biblioteca Nacional. Bom, esse quadro é um quadro muito interessante porque ele mostra que a Biblioteca Nacional Digital hoje possui 26 mil documentos. Nós consideramos documentos, por exemplo, um jornal. O Jornal do Brasil é um documento que é composto de inúmeras imagens. São já 10 milhões de imagens na Biblioteca Nacional Digital, contra os 9 milhões de peças do acervo físico, e hoje nós temos cerca de 5.500 pesquisadores que visitam as unidades da biblioteca para pesquisa nos acervos. E na Biblioteca Nacional Digital nós já temos cerca de 400 mil acessos mês. Ou seja, eles estão vencendo, não é? Mas eu acho que quem está vencendo na realidade é o povo brasileiro e do mundo todo, que tem a oportunidade de ter acesso a essas coleções. Bom, a coleção da Biblioteca Nacional Digital é composta por cerca de 600 livros raros do acervo,
1.200 mapas, inclusive mapas manuscritos. Isso foi fruto de um projeto patrocinado pela FINEP, não é, que digitalizou mapas dos séculos XVI a XVIII da coleção da Biblioteca Nacional. Cerca de 8.000 discos que também foram digitalizados e estão à disposição do público. Cerca de 11.000 documentos iconográficos, incluindo fotografias do século XIX, álbuns fotográficos, desenhos, gravuras, e também 4.000 manuscritos, além de 2.000 coleções de periódicos. Esse é o grande desafio que a Biblioteca Nacional está tendo nesse atual momento, que é a hemeroteca digital. A Biblioteca Nacional participa de uma série de projetos internacionais. O que se destaca mais é a World Digital Library, do qual o Brasil foi membro fundador, via Biblioteca Nacional. E, por essa razão, além de todas as línguas oficiais da Unesco, o portal da World Digital Library também é todo traduzido para a língua portuguesa. Não é? Isso é uma expansão da lusofonia no mundo todo, não só dos acervos brasileiros e portugueses, mas também todos os conjuntos que estão na World Digital Library estão disponíveis em língua portuguesa. Temos também um projeto que foi feito em parceria com a França, por ocasião do Ano da França no Brasil, que se chamou La France au Brésil, ou A França no Brasil, e ele colocou em destaque conjuntos documentais de ambas bibliotecas nacionais que dissessem respeito às influências francesas no Brasil e os pontos de ligação entre as duas culturas. Esse portal continua sendo alimentado, inclusive nós realizamos seminários bianuais, seja aqui no Brasil ou lá na França. A Biblioteca Nacional também, por ser membro da Associação de Estados Ibero-Americanos para o Fomento das Bibliotecas Nacionais de Iberoamérica, participa do portal do Patrimônio Ibero-Americano, no qual, depois da Biblioteca Nacional da Espanha, que é quem capitaneia esse projeto, tem a maior quantidade de peças expostas nessa biblioteca digital. Temos também parcerias aqui no âmbito da América do Sul, como, por exemplo, essa parceria com a Biblioteca Nacional da Argentina, e já estamos em tratativas para também incluir Uruguai e Paraguai, que é uma coleção que se chama Coleção Pedro de Ângeles, que está espalhada por esses países. Essa coleção tem uma quantidade de documentos muito importante na Biblioteca Nacional aqui no Brasil, e nós já temos essa parceria com a Argentina, onde estão expostos tanto os nossos documentos quanto os documentos deles. Eu não mencionei aqui na experiência da França no Brasil, mas todo o mecanismo de funcionamento desse portal está baseado na forma como a Biblioteca Digital da França, Gallicat, funciona. Bom, agora vamos... desculpe. Peço perdão porque... Bom, e aqui os projetos no âmbito nacional. Nós somos membros também da Federação Educa Brasil. Eu sei que os nossos colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão aqui, eu não os conheço pessoalmente, mas a Biblioteca Nacional é membro dessa federação e, com o apoio da RNP, repositórios educacionais são disponibilizados na web, e a Biblioteca Nacional é uma das parceiras que tem a maior quantidade de acessos. Bom, a Rede da Memória Virtual Brasileira é um projeto que foi patrocinado pela FINEP no seu início. Ele hoje funciona exclusivamente com recursos institucionais da Biblioteca Nacional, e ele, no início, tinha como objetivo agregar conteúdos, não é, de relevância da cultura brasileira sobre diversos temas,
não só do acervo da Biblioteca Nacional, como de outras instituições que estão espalhadas pelo país. Esses conteúdos são contextualizados a partir de textos escritos por especialistas, mas com o objetivo de atingir o público leigo. Hoje nós contamos com 34 parceiros, alguns estão listados aí, não é? Eu ressalto, por exemplo, instituições do próprio Ministério da Cultura, como o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Dom João VI, dos quais nós digitalizamos em parceria com eles toda a coleção do Grand Jean de Montigny e também do acervo da PUC do Rio de Janeiro, para que se coloque esse conjunto na rede da memória virtual brasileira. A Fundação Casa de Rui Barbosa também, nós estamos agora conversando sobre os periódicos raros, não é? Que é um conjunto que também de grande interesse para a Biblioteca Nacional. Além disso, instituições privadas, como a Fundação Oscar Niemeyer e a Fundação Cultural de Curitiba. O Jardim Botânico também é um parceiro muito importante da rede da memória virtual brasileira, inclusive nessa parceria foi possível completar a coleção da Biblioteca Nacional de uma revista do Jardim Botânico, que é a Rodriguésia, e nós incentivamos isso por demais, porque, infelizmente, as nossas coleções não são completas, e se a gente consegue fazer uma coleção completa virtualmente, é esse o objetivo, não é? Que é disponibilizar a informação para o público. Além disso, também outros conteúdos, como documentos fotográficos, da Fundação Oscar Niemeyer. Desculpe. Nós temos os projetos, não é, do Niemeyer, tanto nacionais quanto internacionais, que foram gentilmente cedidos, porque não estão em domínio público. Eu não mencionei isso anteriormente, mas a Biblioteca Nacional procura colocar na web somente conteúdos que não tenham problemas de direitos autorais. E a grande maioria são, eu vou terminar, são conjuntos em domínio público, mas quando nós conseguimos parcerias exitosas como essa, com a Fundação Oscar Niemeyer, nós não pestanejamos. Bom, o Museu Histórico Nacional, Fundação Cultural de Curitiba. Bom, do ponto de vista da infraestrutura de padrões, e eu lamento a Ângela não estar aqui, mas nós optamos sempre pela adesão a padrões e protocolos internacionais, como o Dublin Core e o AIPMH, o uso de software livre, como o DSpace. A implementação de uma política de preservação é uma coisa sobre a qual nós estamos nos debruçando hoje, porque não adianta digitalizar em quantidade se você não pensa numa preservação digital a longo prazo. Então, nós estamos começando uma parceria com a Universidade Federal Fluminense para estudar, não é, qual será a melhor solução para a preservação digital a longo prazo para os acervos da Biblioteca Nacional. E estamos finalizando a criação, com o apoio do BNDES, de um moderno e bem equipado centro de processamento de dados para a preservação digital. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Mônica, que não é... só para efeitos da tradução, explica o que é o BNDES para a tradução. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É um banco que faz financiamento para projetos em todas as áreas no Brasil e tem se dedicado à cultura com muito empenho, e nós agradecemos muito porque todas as instituições têm se beneficiado disso. Esse daí é um sketch do nosso data center. Ele é um data center de primeira linha e deve estar funcionando até, no máximo, daqui a 30 dias, e a capacidade de armazenagem dele, no momento que começar a funcionar, vai ser de 1 petabyte, e ele ainda tem espaço livre para mais, vamos dizer assim, mais equipamentos que possam aumentar essa capacidade. Isso, para nós, é primordial, porque se a gente não tiver como abrigar esses arquivos, a gente nem adianta continuar digitalizando, não é? Bom, eu vou agora falar do queridinho do momento, que é um projeto que está sendo patrocinado pela FINEP novamente. Eu não sei se tem alguém aqui da FINEP, mas da mesma forma que o BNDES, a Petrobras, a FINEP tem sido uma grande parceira da Biblioteca Nacional, e eu entendo que de outras instituições da cultura, no apoio a projetos relevantes, não é, e estruturantes,
como a gente pode considerar esse projeto. A Hemeroteca Digital Brasileira, hoje, como eu falei para vocês anteriormente, já tem 8 milhões de páginas digitalizadas e disponíveis na web. Até o mês de julho serão 10 milhões de páginas, quando nós teremos concluído todo esse projeto com o apoio da FINEP. Essa coleção, esse conjunto, ele é fruto, óbvio, do recebimento de publicações pelo Depósito Legal e também de um Plano Nacional de Microfilmagem. Eu fiquei muito satisfeita quando ouvi você falando sobre um programa, não é, nacional de digitalização, porque o Plano Nacional de Microfilmagem vem a ser isso 50 anos atrás, mais ou menos. No início dos anos 70, ele começou ainda como projeto, em 78 foi institucionalizado por portaria ministerial e tinha por objetivo, e ainda tem, porque não deixou de funcionar, a microfilmagem de coleções as mais completas possíveis de periódicos brasileiros, procurando em todas as instituições no país para se formar uma coleção completa. Bom, esse projeto cobre 213 anos da memória, porque começa em 1808, não é? E vai até 2011, porque nós temos parceiros que estão disponibilizando seus conteúdos que não estão em domínio público, como é o caso do Jornal do Brasil e do Jornal da Academia Brasileira de Imprensa. Associação Brasileira de Imprensa, me desculpem. Bom, o mais antigo, que é o Correio Brasiliense. Depois nós vemos a Gazeta do Rio de Janeiro, o Jornal das Senhoras, que é um jornal publicado no século XIX, e o Tico-Tico. Esses são jornais revistas e jornais históricos. E uma das grandes inovações é que a pesquisa no site da Hemeroteca, ela pode ser feita por data e por palavras. Todos os jornais estão sendo encadernados em fascículos em PDFs ou serizados. É muito importante frisar que nós estamos agora criando uma ferramenta que vai permitir agregar farmácia com PH, física com Y, para que o pesquisador não tenha que pesquisar nas várias formas, não é? Porque de 1808 até hoje, nós já tivemos, eu acho que 5 ou 6 reformas ortográficas, me corrijam se estiver errada. Essa pesquisa pode ser feita pelo título, não é? Um título só, eu posso pesquisar só no Jornal do Brasil, ou eu posso pesquisar num período específico, não é? Há uma série de artifícios e algumas buscas que nós trouxemos para ilustrar. Por exemplo, esse jornal é da data de inauguração do prédio da Biblioteca Nacional em 1910. Aqui uma notícia do suicídio do Getúlio Vargas, o assassinato do Kennedy, a inauguração do Cristo Redentor, e aqui uma aparição da ministra Marta Suplicy, ainda fora da política, não é, atuando como especialista, não é, em sexologia, em 1983. Bom, hoje nós já temos 10 milhões de páginas, praticamente, que estarão prontas até julho, mas nós temos um objetivo de incluir mais 20 milhões de páginas que nós já temos prontas lá na biblioteca em microfilme. Não é? Porque isso tudo foi feito, na sua grande maioria, a partir dos microfilmes. Somente os periódicos coloridos é que nós digitalizamos novamente a partir do original. Nós convidamos aqui, eu sei que tem representantes de vários estados do Brasil, aqueles que tiverem interesse em aderir à Hemeroteca Brasileira. Nós estamos procurando fascículos que faltam em nossa coleção, porque nós temos interesse de proporcionar ao pesquisador a coleção mais completa que for possível. Então, é isso daí que está escrito na tela, foi a Ângela que preparou essa apresentação. Eu queria só fazer uma ilustração, 30 segundos. Esse fim de semana, no Jornal do Globo de ontem, saiu uma nota de um pesquisador que está fazendo uma pesquisa exaustiva sobre a vida do Ernesto Nazaré, que esse ano completaria 150 anos de nascimento, e ele disse que ele está tendo que reescrever a vida do Ernesto Nazaré, porque ele descobriu 2.500 entradas na Hemeroteca Digital e já descobriu fatos sobre a vida do Ernesto Nazaré que eram absolutamente desconhecidos. Então, eu acho que isso para nós é muito gratificante, porque mostra por que nós estamos aqui e o que nós estamos fazendo. Deixo só um último ponto de reflexão. Nós estamos nos preocupando bastante, como deveríamos estar, com arquivos digitalizados. Mas é necessário que se pense, não é? E aí eu passo a bola
para o nosso colega do Ministério, que se pense na preservação dos arquivos que estão nascendo eletrônicos. E aí eu falo e-books, periódicos que não saem mais em papel. O depósito legal dessas publicações hoje não está previsto na legislação do depósito legal. A Biblioteca Nacional também só terá condições de receber esse material se o nosso data center for ampliado. Então, eu acho que a gente também tem esse grande desafio, além de ampliar as coleções digitalizadas, é a preservação do nascido digital. Muito obrigado, Mônica. Então, esse é o importante, a questão de onde será armazenado, não é, o storage dessas informações é um desafio para nós, e a disponibilização também. A Biblioteca Nacional tem um projeto de digitalização de 9 milhões de livros, e a questão da licença de uso vai ser discutido na quarta-feira. Marcos Souza, o diretor da DDI de Direitos Intelectuais, vai nós vamos ter essa oportunidade de dialogar com ele. Bom, nós agora passamos a palavra para o nosso convidado do Arquivo Nacional, o Carlos Gittadi. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando o diretor do Arquivo Nacional, que ele gostaria muito de ter vindo. Ele manda um voto de sucesso ao evento, mas infelizmente ele tinha já uma agenda para essa semana totalmente fechada e não pôde comparecer. Eu não sei se... tem que mexer em alguma coisa aqui para aparecer a tela. Já está aqui, ó. Não, não está. Às vezes tem que... Ah, não. Deixa eu ver. Tocar aqui. Não tem problema, que eu só vou apresentar a página do Arquivo Nacional, porque eu não fiz a apresentação, porque eu vou trazer, na realidade, uma série de considerações sobre a nossa área de arquivos e como nós, no Arquivo Nacional, atuamos, né? Eu sou o Carlos Gittadi, eu trabalho no Arquivo Nacional na coordenação de gestão de documentos, nas quais nós trabalhamos com os documentos... Apareceu. Dá mais um toquezinho para aparecer na dele. Isso. Essa aqui é a página do Arquivo Nacional, só para eu ter uma imagem atrás de mim, aqui. E eu vou falar sobre as seguintes questões, principalmente aqui, que é o nosso assunto, que é o digital. Então, eu vou ser muito rápido. O Arquivo Nacional é um órgão, atualmente, do Ministério da Justiça, nas quais a nossa missão primordial é a questão dos documentos produzidos pela Administração Pública Federal. Ou seja, nós temos um foco muito bem definido na nossa missão principal. O que as agências federais e os ministérios estão produzindo de documentos, esse é o nosso foco. Evidentemente que ao longo do tempo, nós colecionamos, adquirimos, nos foram doados, nos foram transmitidos por várias questões históricas, muitos conjuntos documentais que nem seriam, inclusive, do foco do Arquivo Nacional como um órgão da administração federal do Poder Executivo. Nós temos uma lei desde 1991, que, inclusive, ela separa pelos estados e pelos poderes a autonomia da ação arquivística no país. Isso dá autonomia, mas também uma fragmentação em ações conjuntas. Para isso, a gente tem um conselho, na qual o Arquivo Nacional encabeça, que é chamado CONARC. A partir do Conselho Nacional de Arquivo, nós conseguimos produzir diferentes instrumentos técnicos e políticos para implementar, né, uma política nacional de arquivos ao longo do tempo. Dentro do Arquivo Nacional também nós temos o que nós chamamos de SIGA, que é um sistema que nós estamos criando para dentro do próprio Sistema Federal de Administração para tratar dos arquivos, né? O que já é difícil no mundo convencional chamado papel. Quanto mais agora que nós estamos na questão do digital, em que todos os órgãos e ministérios possuem seus sistemas. E a maior dificuldade que nós temos é que esses sistemas de informação que produzem, no nosso entendimento, documentos, sejam considerados como arquivísticos. Então, é uma questão até de um conceito que temos que trabalhar junto à administração pública para entender que os bancos de dados, as bases de dados, o que está em digital pode ser
arquivístico ou não. E para isso, então, nós temos tido um trabalho ao longo do tempo para fazer esse convencimento, essa conceituação, essa implementação de política e também de instrumentos técnicos para tal. Né? Com a ajuda do CONAC, então, nós tivemos a implementação de várias normas, procedimentos, metodologias, discussão de formatos, protocolos, e justamente agora estamos trabalhando no estudo da questão dos repositórios digitais. A questão do digital atinge fortemente os arquivos, principalmente na questão do que nasce em formato digital. Aqui a gente está falando muito na digitalização. A digitalização para nós é uma questão mas não é menor. Ela é muito importante porque é a capacidade que nós vamos ter de disseminar e dar acesso, né? Se são milhões que nós temos, na realidade nós temos bilhões, né, de folhas, papéis, imagens que estão em outros formatos e que hoje não estão disponíveis à sociedade como um todo, da forma como justamente a tecnologia da informação nos traz. Isso é um grande desafio e cada vez mais as instituições têm procurado disponibilizar acervos. No entanto, no nosso entendimento, nós temos um desafio muito grande, que é o que nós chamamos da preservação digital. E a questão da preservação digital atinge a sociedade nesses dois aspectos, tanto aquilo que é produzido pelos órgãos e instituições públicas, quanto que é produzido pelas entidades privadas. E temos um outro desafio, aquilo que é produzido pelas pessoas. Recentemente, a Library of Congress, nos Estados Unidos, lançou um programa que é sobre a preservação dos acervos digitais pessoais. Ou seja, o que estamos fazendo com as fotografias das nossas câmeras, dos nossos tablets, das gravações, né? Onde está? Nos meios chamados tradicionais, havia um acúmulo natural, a tecnologia pouco mudava, e os acervos foram se acumulando. Temos dificuldades em recuperá-los, talvez alguns não mais, mas poucos. No entanto, no mundo digital, ele é exatamente, como ele diz que ele é um mundo binário, ele nos traz um grande desafio, ou temos ou não temos. Não existe meio termo no mundo digital, não existe um meio documento digital. Um documento digital corrompido é um documento perdido. Um documento digital não identificado, ele não serve para nada. Né? Um documento digital fora de contexto, ele é pouco confiável, pouco autêntico. Então, isso nos traz questões de metodologia, de procedimentos, de padronização, muito importantes, inclusive para trabalharmos em projetos em comum. Então, se digitalizamos, nós temos duas coisas a preservar. O original, muitas vezes que é precioso, e esse novo digital, que nos custou dinheiro para fazer. Como fazer isso? Quais são os procedimentos que nós estamos utilizando para termos maior segurança de que esse digital será acessível daqui a 10, 20, 30, 50, 100 anos? Não é? E ao mesmo tempo, não podemos esquecer os originais com que nós tratávamos com carinho, tentamos, né? Apesar dos desastres naturais, dos desastres econômicos e de alguns desastres políticos. Não é? Os acervos são atingidos muitas vezes por essas catástrofes. Né? Algumas previsíveis e outras não. Né? Na semana passada tivemos problema justamente que eu chamei de a noite do pânico meteorológico no Rio de Janeiro, e fomos atingidos por uma tromba d'água que em poucos minutos, né, atingiu inclusive o Arquivo Nacional e danificou alguns documentos que estamos fazendo levantamento, que foi a quantidade, felizmente, muito pequena, mas esse é um problema do documento de arquivo. Pode ser pequeno, mas o documento de arquivo, em geral, ele é único. Né? Não existe cópia dele. E isso nos dá nós temos que fazer um gerenciamento de risco muito grande e um investimento contínuo na segurança dos acervos. Na questão de ações comuns, justamente, a gente estamos aí com um processo com o IBRAM, aqui com a Biblioteca Nacional, nós também já discutindo há algum tempo aqui com a Biblioteca Brasiliana, para conseguirmos ações comuns, né, protocolos comuns de ação, padrões, né, padrões de descrição de acervo, porque se nós vamos colocar o acervo na rede, as pessoas precisam saber onde está, o que é e como está. E, principalmente, poder usar. E aí são as questões que ainda estão prementes, né, de revisão da Lei de Direitos Autorais, de como tornar esses acervos reutilizáveis, usáveis, com o mínimo de constrangimento possível. Né. Há muitos anos eu batalho junto ao governo federal, porque o meu entendimento é que tudo que a administração pública federal produz é de domínio público imediato. Isso é um conceito meu particular aqui, né, de estudo.
Eu entendo que muitos acham, inclusive advogados, juízes, que o poder público produz não tem decaimento, né, porque o princípio da lei é o caimento, a morte do autor. Como o governo não morre, então nós nunca teríamos acervo disponível. Então, temos que usar um princípio contrário. Então, ele já é de domínio público. Né? Isso é uma questão que nós temos que estudar muito, principalmente de governo. Se estamos produzindo grandes volumes, estoques de informação no governo federal, temos que saber como, da melhor forma possível, torná-lo acessível ao cidadão. Né? Temos agora uma lei da informação muito forte, que está trazendo à tona várias questões sobre os direitos de acesso ao cidadão e, principalmente, mostrando uma incapacidade ainda, espero que temporária, de administração dos acervos arquivísticos nos órgãos públicos, né? Que a lei de acesso, na realidade, ela atinge muito mais os órgãos públicos que estão ali produzindo documentos que os arquivos. Os arquivos, instituições arquivísticas, pela sua natureza, sempre têm os documentos já em domínio público, em acesso, poucos problemas de acesso, algumas questões, às vezes, né, de direitos autorais, mas não de acesso. Não é? Isso é uma questão, por isso que nós temos que identificar muito bem os acervos e dar-lhes o devido significado. Em 95, até um pensador, cientista chamado Nicholas Witkowski escreveu um artigo muito interessante chamado O Som Sem Música, quando surge o CD. Ele falava que esse grande impacto na música, que foi o CD, na realidade, às vezes, não trouxe qualidade na música. Não é? Então, é isso que nós temos que também, quando fizermos análise dos acervos, temos que dar qualidade a esse acervo que vamos dispor. Não é apenas o acesso, por exemplo, à documentação federal, não tem avaliação, no certo sentido, é todos os documentos que estão sendo produzidos. Mas quando nós vamos investir e avaliar documentos, obras raras, bibliotecas e outros tipos de acervos, né, em arquivos, museus, temos que ter bom trabalho de avaliação, identificação, para dar realmente, demonstrar o significado e importância desses acervos para fazer o investimento na disponibilização e também na sua própria preservação ao longo do tempo. Né? Pela parte do Arquivo Nacional, nós vamos aproveitar exatamente esse momento que estamos discutindo aqui e, por exemplo, discutir atividades comuns. No plano do Ministério da Cultura, há um plano justamente de censo de arquivos. Nós já temos um trabalho feito, por exemplo, que já pode ser utilizado, que chama-se Censo de Arquivos de Espanha e Ibero-Americano. Foi um censo, nós fizemos convênio com a Espanha há muito tempo, os dados estão disponíveis na internet. Queremos, inclusive, retomar esse projeto, Guia Censo de Arquivos, né, para atualizá-los na parte do Brasil. Né? Foi um projeto feito por meio do governo da Espanha, e esse guia já existe, pode ser até utilizado, muito bem utilizado para os indicadores, para os censos que estão querendo fazer no MINC. Então, já existe alguns trabalhos. Nós também queremos retomar um trabalho muito importante, que ele se orientaliza em várias instituições, que chama-se o Guia de Fontes para a História da África e Escravidão no Brasil, não é? Que é um trabalho que nós fizemos em 1888, de censo em todo o Brasil, em todas as instituições possíveis, sobre onde havia acervos, documentos que falassem sobre a questão da escravidão e da condição do negro no Brasil. Esse trabalho, ele parou em 1988, quer dizer, concluído em 88, no entanto, ele é impresso e queremos torná-lo uma base de dados, para então atuarmos de forma cooperativa, porque entendemos que há dezenas de instituições, seja arquivos, museus, bibliotecas e outros, que ainda têm acervo, que podem ir para a base, e ao mesmo tempo precisamos administrar essa base, que é muito importante, esse censo que foi feito, né, esse guia, que está, infelizmente, apenas impresso. Então, é um uso mais limitado hoje em dia, com o uso da tecnologia da informação, para trabalharmos com as estatísticas, né, e outros. Né. Então, esse é um momento muito auspicioso para todos. Né. Aqui o Arquivo Nacional se coloca à disposição para atuar junto aos projetos, né, que vão ser discutidos aqui. Sempre estivemos abertos a isso. Desejo felicitações a todos ao evento. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Carlos. Quando nós estivemos na Torre do Tombo, que é o Arquivo Nacional de Portugal, eles têm um intercâmbio muito importante e nós queremos fortalecer ainda mais esse intercâmbio com o Ministério da Cultura,
inclusive nessa questão desse programa de digitalização que a gente vem fazendo. Então, só complementando, faltou falar exatamente isso. Nós temos já um acordo de cooperação técnica com o Arquivo de Portugal, que nós estamos justamente trazendo para o Brasil a tecnologia do repositório digital deles, que chama-se RODA, Repositório de Objetos Digitais Autênticos, o RODA. E já estamos em processo de contratação para a implementação piloto desse modelo de repositório digital com viés arquivístico, né, desenvolvido em Portugal, dentro de todas as normas internacionais e nacionais portuguesas e que estão de acordo com as brasileiras também. Então, como não queríamos reinventar a roda, nós trouxemos o RODA para o Arquivo Nacional para fazer um projeto piloto de um repositório digital com viés arquivístico. Ele é um sistema todo em formato aberto, né? Vai ser um desafio, porque trabalha-se com o Fedora, né? Que no Brasil não é muito comum trabalharmos com o Fedora, mas foi uma solução dentre várias que nós vimos em vários países para repositórios digitais, a mais próxima e viável para adotarmos, e esperamos depois, então, trazer para a sociedade, para as organizações, os resultados disso, para que possa servir como referência de implementação de repositórios digitais, seja digitalizados ou daqueles que nasceram já em formato digital. Perfeito. Bom, vamos passar agora a palavra para o nosso representante da Secretaria do Audiovisual, que é o nosso coordenador geral de fomento e incentivo às atividades audiovisuais, o Caio Cesaro. Boa tarde a todos. Em nome do Leopoldo Nunes, secretário do Audiovisual, queria agradecer o convite. O Leopoldo está finalizando o período de licença paternidade, então por isso, infelizmente, ele não pôde estar aqui, né? Pois é, uma boa causa. E talvez a melhor das causas, né? Pois é. E, enfim, ele parabeniza o evento pela iniciativa, né, de discutir esse tema tão importante, deseja sucesso. E eu me lembro que tive na semana passada conversando com o Murilo, falando um pouco dessa questão do seminário, e ele destacava a questão da importância de se pensar nessa questão dos acervos digitais como um investimento contínuo, né? Quer dizer, muitas vezes, quando se vai fazer um trabalho para se constituir um acervo digital, se constrói lá um grupo de servidores, investe um certo recurso e para por ali, né? Então, é importante que a gente passe a ter uma cultura do investimento contínuo nessa questão da digitalização e também, como foi bem falado aqui, né, uma questão é a digitalização, outra coisa é a formação de arquivos, né? Nem toda digitalização é efetivamente para a formação de arquivos. Então, o Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual, tem investido continuamente nessa questão de digitalização nos últimos 10 anos. São cerca de 30 milhões que tem sido investido nesse período, né? Há, portanto, nesse caso, uma política contínua de digitalização do cinema brasileiro, né? E aí não é só uma questão de se investir no filme especificamente, mas também nos documentos que estão no entorno do filme, né? Isso também é importante da gente estar destacando. E por meio desse investimento, há um parque de equipamento, sobretudo na Cinemateca Brasileira, e há uma expertise alcançada, há um desenvolvimento de tecnologia, pensando nessa questão e nos desafios da digitalização, né? Nós temos a questão da obsolescência programada, então uma tecnologia que hoje é uma tecnologia de ponta, daqui um pouco já vai ser obsoleta, né? Eu me lembro que eu concluí minha tese de doutorado em 2007 e estudei essa questão da transição da imagem analógica para a imagem digital. Naquele momento, quando se falava em imagem de vídeo com 1.2K, né, se falava-se no top. Me lembro até de uma conversa que eu tive com o Carlos Eber, fotógrafo, diretor de fotografia e pesquisador, e ele me dizia o seguinte, que dentro de dados científicos, a ideia era de que o olho humano enxergaria no máximo 1.1K, né? E, na verdade, hoje a gente já começa a ver padrões muito superiores a isso. O DCI, que é o protocolo de cinema americano para exibição comercial, está já tratando a coisa em 4K, né? Os trabalhos de restauração já estão falando em 6K, 8K. Então, isso, enfim, a gente não tem condição de saber qual é o limite disso, né, nesse momento.
Então, o que nos cabe é fazer esse investimento contínuo, trabalhando nessa questão da preservação, equipando instituições como a Cinemateca Brasileira, o CTAV, que é o Centro do Audiovisual, né? E a gente tem, por exemplo, de investimento nesses últimos anos, a questão da Programadora Brasil, que é um projeto de difusão. No momento, essa coleção já chega a 969 títulos, entre curtas, médias e longas metragens brasileiros, licenciados para o circuito de difusão não comercial, né? Esse circuito está em mais de 850 municípios brasileiros, e tudo isso está sendo possível somente graças à questão da digitalização desse acervo, né? Também tem a questão do banco de conteúdo digital, né, da Cinemateca Brasileira. Esse banco de conteúdo traz obras do acervo da TV Tupi, obras da Vera Cruz, da Atlântida, e é algo assim ímpar. Até hoje nós não temos nada similar em termos de quantidade e de importância de acervo disponível na internet, como é o caso desse conteúdo de acervos disponibilizado pela Cinemateca Brasileira, né? A gente tem do lado da documentação um trabalho também muito bem feito e apurado pela área de documentação, que é a questão da filmografia brasileira. Então, tudo isso para dizer que a Cinemateca Brasileira ela está preparada, né, e está fazendo, né? Então, nós estamos acompanhando essa questão da importância da digitalização, a questão dos acervos digitais, e estamos enfrentando esse desafio, né? Bom, nós temos como estimativa a casa de 1 milhão de latas de filmes hoje disponíveis nos diversos acervos brasileiros, né? Então, quando a gente começa a pensar o que representa você ter que transportar para digital cerca de 1 milhão de latas de filmes, a gente começa a pensar aí em volume no âmbito dos petabytes, né? Então, é uma carga muito grande de volume de dados e que precisa ser pensado como é que vai se dar essa transição. Mais do que isso, não é só a questão da guarda dessa quantidade, desse volume. É preciso pensar também na questão do formato. Qual é o formato de arquivo para se colocar esses dados? Essa discussão está sendo levada, né, está sendo conduzida, e também a questão do suporte, né? Hoje, me lembro da minha esposa essa semana descartando uma coleção de disquetes, porque hoje já não tem mais onde ler um disquete, né? Então, esses suportes eles vão mudando ao longo do tempo. Hoje, quem tem fita VHS em casa deve ter dificuldade para acessar esse tipo de mídia. Então, nós precisamos também levar em consideração essa evolução e essa obsolescência programada de suportes e até mesmo de formatos. Há nos países escandinavos um investimento bastante interessante nessa questão da digitalização de acervos para guarda, né, para preservação de conteúdo fílmico, e lá eles estão explorando um formato que é um formato open source. Então, por quê? Porque quando a gente trabalha com esses formatos open source, normalmente se formam em torno deles comunidades, e isso tem nos mostrado que há uma possibilidade maior de longevidade desse tipo de formato, de arquivo, né? Então, é preciso também a gente estar levando em consideração essas questões, né? Lembrando também que, dentro desses investimentos feitos na Cinemateca, a Cinemateca tem feito a aquisição de acervos. É um trabalho que começou da época que o Leopoldo ainda estava na Secretaria do Audiovisual, né? Então, essa política de aquisição de acervos é uma política que vem sendo continuada e, portanto, há esse investimento e a gente tem que trabalhar com um pensamento de cada vez mais refletir essas políticas, esse processo de digitalização, porque, como foi dito aqui pelos colegas também, você tem hoje não só um acervo a ser digitalizado, mas você também já tem as obras que nascem digitais, né? Hoje a gente pode, do ponto de vista de vídeo, pensar nesses repositórios como o YouTube, a gente pode pensar nesses dispositivos como são os aparelhos celulares. Hoje, boa parte desses smartphones vem equipados com câmera de vídeo, e tudo isso está sendo produzido, né? Como é que vai se guardar isso, como é que vai se colocar isso no repositório. Outra questão super importante nesse processo também é a questão da indexação da informação, né?
até um tempo atrás, você bastava colocar o nome, o título e o diretor da obra e mais uma ou outra informação. Hoje, para que se agilize o processo de busca do usuário que está querendo encontrar determinado conteúdo, é preciso que essa indexação seja muito mais detalhada, né? Então, esse trabalho de detalhamento, de indexação, vem sendo realizado pela Cinemateca Brasileira, pela área de documentação, e ele precisa ser cada vez mais incentivado e aprofundado, né? Quando a gente fala, o grande motivador, novidade dessa questão do digital é, sobretudo, esse novo horizonte que ele traz para a difusão, né? A gente tem uma potencialidade de difusão de conteúdo sem precedentes, e aí, naturalmente, a gente entra no âmbito dos direitos autorais quando se trata dessa questão. Então, a Secretaria do Audiovisual está trabalhando conjuntamente com a Diretoria de Direito Intelectual, né, com o Marco Souza, para que possa junto nessa discussão, encontrarmos os melhores mecanismos, dispositivos, né, de leis, para que a gente possa criar esses arquivos digitais e também dar ao usuário, ao cidadão brasileiro, a possibilidade de acesso, mas sempre respeitando o direito do autor também, né, quem realizou aquela obra, né. Bom, a gente entende também que a ideia é puxar essa discussão para a Secretaria do Audiovisual, para a Cinemateca Brasileira, que está preparada para essa discussão, porque a imagem em vídeo, a imagem em movimento, ela é a informação mais complexa comparado à informação de áudio e à informação de texto, né? Então, quando encontrarmos a solução para guardar, para constituirmos esses arquivos de conteúdo de vídeo, áudio e vídeo, estaremos também resolvendo o problema dos outros perfis de arquivos, né? Então, isso é bastante importante, e a intenção da Secretaria do Audiovisual que a Cinemateca Brasileira, ainda nesse primeiro semestre, promova um seminário para a gente começar a discutir e formar o que a gente chama de Plano Nacional de Preservação, no qual essa questão da digitalização de acervo é um dos temas que vão ter destaque, né, vão tomar parte. Bom, conforme já anunciado pelo secretário, né, pelo Leopoldo Nunes, a Secretaria do Audiovisual tem um desafio de implementar 4.000 pontos de exibição. Hoje, a Programadora Brasil, conforme eu citei, ela tem cerca de 1.650 pontos de exibição associados, e a rede do Cine Mais Cultura e algumas outras redes parceiras. Então, a ideia é que se tenha, até o final do ano que vem, cerca de 4.000 espaços para exibição audiovisual. E todos esses espaços vão estar recebendo conteúdo digital, né? O acervo da Programadora Brasil hoje, licenciado para exibição, é da ordem de 969 títulos, e a ideia é crescer, ampliando os formatos de licenciamento, né, porque hoje a licença ela é restrita ao empacotamento em DVD e a exibição no formato sala, né, como se fosse aqui a gente utilizasse sistema de projeção naquele padrão de sala de cinema. A ideia é abrir outras licenças, permitir que os produtores que se interessam em difundir o seu conteúdo utilizem esse serviço para difundir o seu conteúdo, e com isso a gente atingir até 4.000 títulos, né? Bom, a SAV, gostaria de reiterar mais uma vez que a SAV trabalha para o fortalecimento da Cinemateca Brasileira enquanto instituição, e a ideia é continuar esses investimentos por meio de orçamento, né? A gente tem grandes desafios, estamos cientes desses desafios, mas vamos encará-los e eles são possíveis de serem vencidos. Ainda hoje, no campo cinematográfico, no campo da preservação, ainda o celulóide é considerado o suporte mais adequado para a preservação de filmes, né? Mas é certo que o avanço digital é cada vez maior e é preciso se refletir quais serão as melhores alternativas. É preciso digitalizar, é preciso pensar no acervo digital, mas é importante também levar em consideração o suporte original de cada obra, né? Também
tenho me dado cada vez mais conta de que as novas gerações, elas têm uma cultura de não pensar em guardar, né? Vejam que hoje, cada vez mais, a gente acessa conteúdo em vídeo e esse conteúdo vem por meio de streaming, né? Então, a gente já não está fazendo mais o download, né? O conteúdo, os arquivos estão na nuvem, né? Está aí o Dropbox e outros, o Google Drive e outros mecanismos que fazem com que você não precise mais guardar. Se a gente não está precisando guardar informação que, em tese, é algo que é precioso para a gente, isso faz com que cada vez menos a gente vai tendo essa cultura de guardar, né? E isso é importante a gente pensar. Como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai discutir essa questão dos arquivos, essa questão da preservação, para uma geração que está cada vez mais se acostumando a não se preocupar em guardar, né? Isso também é relevante e gostaria de deixar essa reflexão aí como final da minha fala. Obrigado a todos. Obrigado, Caio. Agora, para nossa última fala aqui, nós temos o nosso colega André Bezerra, da Fundação Nacional das Artes. Para os nossos amigos que estão de fora do Brasil, a Fundação Nacional das Artes é responsável pela política para as linguagens artísticas, é uma das instituições mais antigas do Ministério, e também nesse momento, tem o desafio da implantação dos laboratórios de mídia digital, que é uma parceria que é realizada com a RNP. Então, com a palavra, André Bezerra. Boa tarde a todos os presentes. Obrigado, eu agradeço ao Ministério e à Biblioteca Brasiliana pelo convite. Meu nome é André, eu represento o Centro de Programas Integrados da Funarte. Como o Américo comentou, esse papel institucional da Funarte não está ligado diretamente à documentação, à preservação da memória das artes. Isso é um segundo aspecto que vem complementar o trabalho de atuação, principalmente no apoio à produção e à circulação nas linguagens artísticas, principalmente as artes visuais, as artes cênicas e a música. Dessa forma, a Funarte tem um centro de documentação que existe desde o início da fundação. Esse centro de documentação engloba documentos que foram herdados de outras instituições públicas, como o IBAC, Instituto Brasileiro de Artes Cênicas, e até mesmo o da Embrafilme, que no momento em que as instituições culturais foram redesenhadas antes da criação do Ministério da Cultura. E hoje em dia, o principal conteúdo do Centro de Documentação se baseia nos documentos de acervos particulares que foram doados nos anos 70. Houve uma campanha de estímulo à doação de acervos, principalmente acervos de pessoas públicas, pessoas, artistas, diretores, produtores teatrais ou músicos. Então, hoje, os principais documentos que a Funarte tem são fotografias, textos teatrais, e também rolos de fita, alguns outros materiais de imprensa, material de divulgação relacionado às diversas linguagens artísticas. A Funarte já vinha trabalhando com digitalização há algum tempo desses materiais, mas o que acontece é que, por muito tempo, o material foi digitalizado apenas para guarda, para preservação. Então, todo o material ficou offline por muito tempo. Até 2009, quando a Funarte lançou um portal chamado Brasil Memória das Artes. Quem quiser acessar funarte.gov.br/BMA. E, na verdade, esse site não é como o trabalho da Biblioteca Nacional Digital, que é um banco de dados, uma plataforma de acesso aos documentos.
mas foi uma solução criada para tornar público parte desse acervo por meio de tratamento editorial. Dentre as coleções, as mais interessantes que já estão disponíveis no site são uma coleção chamada Foto Carlos, do fotógrafo Carlos Pinto, que fotografou o teatro no Rio de Janeiro nos anos 20 e 30, e inclusive uma servidora da Funarte defendeu uma tese de doutorado sobre esse arquivo, e ele foi publicado em livro agora, chama-se Iconografia Teatral. Também tem alguns documentos do Centro Nacional de Folclore, tem muita documentação de ações realizadas pela própria Funarte, como o projeto Pixinguinha, que realizou caravanas pelo Brasil com novos artistas da música popular brasileira, acompanhados de figuras veteranas, e essas caravanas foram documentadas também, estão começando a ser disponibilizadas nesse site. O que se coloca agora para a Funarte é como a instituição vai aprofundar esse processo iniciado com o Brasil Memória das Artes. A gente acredita que o primeiro passo é o fortalecimento do reconhecimento da importância desse assunto dentro da instituição. A questão de prever orçamentos, capacitação e pensar também novas modalidades de difusão desses materiais, o que também passa pela questão da adequação tecnológica, tanto dos processos já de documentação e preservação, mas também incorporar uma nova visão da difusão online e perceber que a importância disso é tanta quanto a da preservação do documento físico. Como o Américo falou sobre a parceria da Funarte com a RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, e o Ministério da Cultura, algumas ações já têm sido iniciadas na instituição. Esses laboratórios, em pouco tempo, já vão estar montados nas unidades da Funarte. Um dos aspectos vai ser o aspecto de estimular a produção de arte digital e das artes com interfaces tecnológicas, mas a outra possibilidade também é apoiar a difusão desses acervos que estão guardados no SEDOC. E existe uma meta no Plano Nacional de Cultura específica sobre esses acervos da Funarte. E a meta fala que nos próximos anos a instituição deve disponibilizar online 100% do seu acervo já licenciado. E isso também é um outro desafio que se coloca, a exemplo do que já foi dito aqui na mesa, a discussão das licenças públicas que possam flexibilizar o uso desses materiais. Existem diversos arquivos que já estão tratados, mas ainda não estão disponibilizados por falta de autorizações ou por falta de um licenciamento adequado. Mudando um pouco agora de assunto, sobre os acervos, agora eu queria falar um pouquinho sobre os sistemas de informação mesmo, que o Murilo e o Evaristo falaram na primeira mesa. A Funarte conta muito e gostaria de participar ativamente desse processo de construção do SNIC, porque a gente acredita que a construção desse sistema ela está diretamente ligada à construção da política pública de cultura. E até o momento, não sei se alguém aqui é usuário da Funarte, já enviou algum projeto para a Funarte, deve saber que a Funarte não dispõe de um sistema online, por exemplo, de inscrição ou de acompanhamento de projeto. Tudo é feito via correios, é protocolado e leva muito mais tempo para se gerir uma ação de apoio a qualquer linguagem artística dessa forma. Então a gente espera
assim, contribuir e também ser contemplado pelo sistema SNIC que está em nascimento nas mãos do Ministério da Cultura, de forma que isso dê mais subsídios à Funarte na tomada de decisão e na construção das políticas públicas, e que isso também seja um instrumento do próprio público, de forma que eles também possam elaborar junto com a Funarte essa construção de políticas públicas para a cultura. Da minha parte é isso. Eu agradeço a todos a presença de vocês, e eu convido vocês a acessarem o site da Funarte para conhecerem o BMA, enviarem sugestões. A Funarte também está começando a atuar nas redes sociais, como Twitter e Facebook, então quem quiser oferecer algum tipo de feedback pode utilizar esses canais. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado, André. Bom, vocês percebem que as nossas instituições têm ainda muito o que trocar e conversar. Eu acho que os padrões são fundamentais para isso. Nós aqui pretendemos sair, com algumas definições que possam trabalhar essa institucionalidade dentro do Ministério da Cultura, e é o começo. A gente vai ter oportunidade de conversar. Nós vamos daqui a pouco fazer um intervalo para um café de 15 minutos, mas antes eu gostaria de agradecer a presença do nosso presidente da Cinemateca Brasileira, o professor Ismael Xavier, que nos honra com a presença. Dizer também que aqui na USP nós estamos já com a ligação dentro da rede da RNP, da Cinemateca com a USP. Os filmes da Cinemateca Brasileira vão poder, portanto, serem exibidos aqui dentro da universidade. Nós estamos prevendo talvez uma exibição aqui, ainda não tenho certeza se vai ser possível, mas quem quiser conhecer essa transmissão a gente vai ter aqui dentro da universidade, no campus da universidade. Então, muito obrigado. A gente volta daqui a 15 minutos com a exposição da Brasiliana. Muito obrigado.